Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, é mestre místico, estudioso, palestrante, é também grão-mestre da maçonaria, tá aí com a gente há mais de 30 anos na Pax. Hoje ele vai falar sobre um assunto fascinante, destino. Vamos lá? Mandar um abraço pro Evandro Veiga. Tudo bom, Evandro? Da notícia. Onde é que você tá, criança? Vamos lá, vamos dar boas-vindas, Zé, para que a gente possa estar aí vendo como é o nosso destino, reaprendendo a desenhar o nosso destino e manifestá-lo. E aí, Ale, bem-vindo, tudo Olá, bom? Carmen, tudo bem? Como é que você tá? Tá tranquila a altura aqui? Tudo Tá jóia? excelente, tá tudo perfeito. Maravilha, maravilha. Eu espero poder fazer essa nossa live, né, dedicada sempre aí aos amigos da Pax Universal. Estamos com reforma, como eu te mandei no teu celular, então tá um barulho celestial aqui hoje nesse prédio, você não Mas, tem ó, ideia, não tá né? passando nada de barulho, graças a Deus. Ai, que bom. Então, Né? E eu é. te agradeço pelo no início da live você ter aumentado aí o meu status. Quando você falou grão-mestre da maçonaria, não, pelo amor de Deus, venerável mestre da minha loja, Venerável, oh da God, minha... eu sempre falo errado, desculpa, vou até escrever, É ó. um monte de título, Ih, é um monte, é confuso, a história é confusa mesmo, né? É Mas até, venerável mestre, tá é bom. isso, até mandar um Mas abraço mesmo a assim, é todos. bárbaro, né? Depois de É, tanto tempo, você voltar para a mesma e- loja maçônica, muito legal. é Bom, verdade. adorei o tema de hoje. E o frio aí? Aqui tá frio. Olha, aqui a gente está com aquilo que nos tempos arturianos o Merlin chamaria de a respiração do dragão, que é a neblina, né? E quando esse fog chegava lá, o Merlin falava: chegou a respiração do dragão. Então, o Nossa, dragão aqui tá aqui, cheio de respiração de ah, dragão. tá, Então, eu o tenho o dragão, Merlin, mas o dragão eu não tenho aqui do meu lado, mas eu tenho no altar lá atrás. Mas eu não vou levantar para ir buscar, mas não, estamos fica aí. tranquilo, mas o dragão tá respirando muito hoje, né? Tá com a Tá. respiração em dia, tá com a Ah, eu respiração. tenho 4 dragões lá atrás, oh God. Acho que E, é isso, é muito dragão. é muito dragão, gente do céu. Deve ter um enorme aqui perto da serra, escondido aqui, né? Que às vezes ele aparece e fica tudo branquinho aqui ao redor, né? Mas É, estamos aí, é né? verdade, Tempo é frio, verdade. coração quente, nossas lives sempre pegando fogo, bem iluminadas Oh, e com vamos que vamos. certeza. São um Vamos. sucesso, né? Então, antes da pandemia, eu tinha uma mania. No caso de dúvida, compre todos. Então, eu não sabia qual dragão, eu trouxe os 4. Dois Pronto, brancos e dois azuis. pronto. Olha Agora, com as a cores, pandemia, não né? comprei nada. Acho que eu e a maior parte do planeta, né? Graças a Deus, porque assim também É, os recursos naturais da Terra sobrevivem e respiram, já que está falando de respiração, né? muito Está bom. sendo um grande aprendizado esse momento aí de esse ato no tempo e espaço para a Mãe Terra e para nós como humanidade, né, Ale? Não é isso? É verdade, está sendo mesmo. Eu vou te dar mais uma notícia draconiana. Numa ordem de cavalaria, mais uma, né, que eu faço parte, que é a Ordem dos Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa, nós escolhemos o nosso nome cavaleiresco em latim, e o nome que eu escolhi é o Eques Draco Rubeus, que quer dizer o Cavaleiro do Dragão Vermelho. Então, tem um monte de informações sobre dragões hoje, um Parece que montão. o dragão tá rolando hoje. Você não tem um anel de dragão também, não é isso? Eu tenho, eu não estou usando Então, ele hoje, mas você se eu lembro, lembra, né? eu Você se lembra, lembro. do anel do dragão que eu usava porque era o símbolo da corte arturiana, era o dragão, né? Um dia a gente É. vai voltar a falar de Rei Arthur, de Avalon, de Ai, dragão, de joia. druida. Um dia a gente vai Legal, voltar a bater um papo, né, numa live, se Deus quiser. Maravilha. legal, Muito bom. legal, legal. E hoje eu já te mandei informações aí no Ai Arcano. A Já, gente tô vai ligando. falar sobre destino. E os nossos amigos que estão nos assistindo agora devem estar pensando, mas sobre o que ele vai falar? Será que ele vai falar sobre algum oráculo, sobre a área dele que é o tarô, a numerologia, as runas? Não. A gente pode até um dia fazer uma live para falar sobre todos esses oráculos, mas o destino que a gente vai falar hoje é sobre a misteriosa lança do destino, né? Então, em primeiro lugar, a gente vai começar.
da seguinte maneira. Existe um momento no Evangelho de João em que uma pergunta é feita. E a pergunta é muito simples. O que é a verdade? Em primeiro lugar, quem fez essa pergunta? Quem fez foi o Pilatos, né? Quando capturam o Mestre Jesus o Cristo, Pilatos vira para Jesus e pergunta: o que é a verdade? E é interessante que você pode procurar na Bíblia, em qualquer Bíblia. Jesus, ele se cala no mais profundo silêncio. Ele não responde à pergunta. O que é curioso, né? Será que ele não sabia dar a resposta? É claro que ele sabia, até porque ele era a própria verdade manifestada na face da terra durante o tempo que ele esteve aqui entre Sim, nós. Mas não adiantaria ele responder essa questão para alguém da estatura do Pilatos que não iria entender com certeza o que ele teria dito. E isso já nos leva a uma reflexão, porque quando a gente fala de temas sagrados, nós precisamos entender que a verdade, ela possui muitas faces. E nenhuma sim, face pode ser descartada. Porque hoje, claro. Carmen, infelizmente, a gente vive num momento horrível, mundial, de polarização, onde algumas pessoas se acham donas da verdade, acham que a opinião Uhum, delas deve reger a Terra. E não é assim que as coisas funcionam. Nós claro. devemos ter respeito a todas as opiniões e devemos entender que ninguém é possuidor da verdade integral nesse plano terreno aqui. E que Sim, nós é verdade. precisamos do nosso próximo para, compartilhando uma parte do quebra-cabeça que eu tenho, outra parte que o meu próximo tem, a gente ir junto montando esse quebra-cabeça, a fim de que a gente possa ir chegando à verdade, entendendo que ela é composta de várias partes. Eu Sim, estou explicando isso já para. Eu fiz uma lista aqui, porque hoje a gente vai se divertir muito na nossa jornada. Eu estou explicando isso para dizer o seguinte: a gente tem relíquias sagradas em todas as religiões, em todos os panteões, pelo mundo inteiro, desde o início dos tempos. uhum, Para os cristãos, também judeus, né, as relíquias mais sagradas são aquelas relíquias que têm a ver com o Santo Grau, a Arca da Aliança, o Santo Sudário e a lança de Longinos. Claro, existem outras relíquias, mas essas quatro são capazes, em certas épocas da humanidade, de movimentar buscas até de exércitos inteiros por estas relíquias. A gente já falou aqui da Arca da Aliança, já falamos um pouco aqui sobre o grau de Arimateia, e hoje chegou a vez da gente falar da lança do destino, que também ela é chamada de lança sagrada ou lança de Longinos. Então, o que seria esta lança? Esta lança foi uma arma utilizada pelo centurião romano Longinos, por isso o nome lança de Longinos, para ferir o Mestre Jesus o Cristo quando ele estava crucificado. Só que nós entenderemos que existem muitas versões a respeito da história da lança de Longinos. Existem momentos diferentes, né, em que ela é citada. Nós temos uma corrente, que é o cristianismo exotérico com X, que é uhum, aquele cristianismo mais aberto às massas, que todo mundo tem acesso e conhece, mas nós também temos um cristianismo esotérico com S, que é um cristianismo gnóstico, é um cristianismo oculto, é um cristianismo que você encontra quando você vai estudar os essênios, quando você vai estudar os cátaros, quando você vai estudar os templários, você vai encontrar esse cristianismo mais oculto, que até teve que se ocultar muitas vezes na história, porque os que tinham acesso a certas informações eram perseguidos, e com a história da lança não é diferente. Bom, sim, então, em primeiro lugar, quando a lança
ela aparece na Bíblia. A Bíblia que todos nós temos acesso. Na Bíblia, a lança é citada uma só vez. É citada uma única vez. E isso, eu vou até ler aqui, isso está em João. É interessante, porque quando você fala do sudário, quando você fala do Graal, quando você fala da Arca da Aliança, muitas vezes, em vários textos, são citadas essas relíquias. A lança não. A lança era citada apenas uma vez, e isso já começa aí o nosso mistério. Então, para a gente entender, deixa eu pegar aqui do lado, porque hoje a gente está lotado de informações aqui. Aqui a Bíblia, não vai adiantar mostrar o título, porque aparece tudo invertido, mas essa aqui é uma Bíblia de Jerusalém, que eu já expliquei, que é a Bíblia que eu mais gosto de utilizar, porque não apenas eu, mas vários movimentos, porque é uma Bíblia que foi pouco modificada com o passar do tempo. Então, aqui em João, capítulo 19, versículos 31 até o número 36, 37, olha o que nós ouviremos a respeito da lança do destino. Primeiro que esse versículo ele começa com o título O Golpe da Lança. Então, o próprio título já indica, né? Como era a preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, pediram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro ladrão e depois do outro ladrão que fora crucificado com ele, no caso com ele, com o mestre Jesus, né? Chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados transpassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Isso, a Carmen está mostrando a cena aí. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade para que também vós creais, pois isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Então, de acordo com profecias que falavam sobre a vinda do Messias, o Mestre Jesus Cristo, tem uma profecia que dizia: nenhum osso lhe será quebrado. E uma outra escritura diz ainda: olhando para aquele que transpassaram. Então, para que estas profecias se cumprissem, acaba ocorrendo esse fato quando Longinos ele atravessa, né, o tórax do Mestre Jesus o Cristo com uma lança. E aí, Carmen, vai começar o mistério. Por quê? No cristianismo exotérico com X, que é aquele aberto às massas, a história é exatamente a que eu acabei de contar. Exatamente o que está em João, né? Então, próximo do cair da tarde, chegaram lá, quebraram os joelhos, né, dos ladrões. Isso tem um nome interessante, porque quando eles quebram esse joelho dos ladrões, isso era uma prática que os romanos faziam, até para que as pessoas, caso estivessem vivas, elas não fossem retiradas da cruz e escapassem. Isso era chamado de crurifrágium. Então, chegar com uma marreta e quebrar o joelho de um crucificado recebia esse nome, crurifrágium. E é interessante porque, na versão aberta, o cristianismo das massas, todos os três estariam mortos. Vão lá no primeiro ladrão, quebram os joelhos, vão no segundo, quebram os joelhos, mas quando chegam em Jesus, percebem que ele está morto e resolvem desistir. E mesmo assim o Longinos pega a lança e atravessa o tórax do mestre. Isto é a versão aberta. É a versão que todo mundo tem acesso.
mas existe uma outra versão um pouco diferente. Existem mistérios que ocorreram antes da crucificação, durante a crucificação e depois da crucificação. Nos 3 momentos. E não são poucos enigmas e mistérios que estão acontecendo na crucificação. No aspecto gnóstico esotérico, é dito que ele foi crucificado em uma sexta-feira, o que é algo curioso, porque quando o sol se põe na sexta-feira, os judeus entram em um período que eles não podem fazer Shabat, que eles não podem realizar nenhuma atividade. Então o dia já é estranho. Uma outra coisa estranha acontece. Arimateia, já falamos de José de Arimateia aqui, era um homem muito influente, tanto perante os romanos, junto a Pilatos, quanto perante o Sinédrio. E o Arimateia fala: vocês vão crucificá-lo, mas eu quero retirar o corpo assim que o sol se puser. E dizem que Arimateia conseguiu isso pagando uma generosa soma para os romanos. Então aí é um outro mistério, porque não era permitido retirar ninguém da cruz, mas permitiram. Que Arimateia, né, depois ele até quando retira, envolve o corpo do Mestre Jesus, o Cristo, num linho. Isso vai originar um outro mistério, que é o do Santo Sudário. Isso não era permitido para ninguém naquele tempo. Então a gente vê aí que alguma coisa estranha, diferente, já está acontecendo. E aí, voltando à crucificação, todo mundo está lá. Quer dizer, todo mundo, aqueles que não fugiram, né? Porque foi uma debandada geral após a captura do Mestre Jesus o Cristo. Mas as Marias estão lá. Arimateia está assistindo à crucificação e do lado dele existe um personagem que é chamado Simão o Mago. Carmen, olha o título que esse personagem tem. O Mago. Simão o Mago era um magista, um praticante de magia, não muito diferente dos 3 magos, né, que visitaram Jesus quando do nascimento dele. E Simão o Mago era um homem que ele entendia tudo, de ervas, de cura, venenos também. E tem um momento em que Jesus fala na cruz: tenho sede. E aí, na versão aberta, dizem que os romanos pegaram lá uma espécie de um pano com vinagre, coisa e tal, colocaram no balança e levaram até os lábios de Jesus para maltratá-lo. Né? Imagina alguém naquela situação tomando um vinagre, tomando algo azedo, como se sentiria. Isso é a versão aberta. Mas existe a versão oculta que nós estamos contando agora. Quando Arimateia ouve, tenho sede, ele vira para o Simão Mago, que está do lado dele. Simão Mago abre uma espécie lá de uma... Não era uma maleta como hoje, mas algo usado para ele guardar os apetrechos do ofício dele. E Simão Mago, ele prepara algo muito estranho, que contém um pouco, né, de vinagre, mas contém também mel, contém certas ervas. Ele encharca isso num pano e aí chamam um soldado que também teria sido comprado por Arimateia. A Arimateia tinha influência para fazer isso. E aí falam: olha, coloca esse pano aqui embebido na tua lança, levanta e encosta nos lábios dele. E isso foi feito. Dizem que o que Arimateia fez, o Simão Mago fez, o preparado, tinha até um pouco de veneno de víbora do deserto. Esse veneno, administrado em pequena quantidade, não tem problema. Administrado em grande quantidade, é claro que mata, lógico, né? Mas em pequena quantidade, ele teria um efeito como se fosse anestésico. Ué, mas por que eles fizeram isso? Porque era importante
que o Mestre Jesus, o Cristo, aguentasse naquela cruz até a hora que o sol se pusesse. Então, aí já é uma primeira coisa que não é falada na narrativa oficial, mas que nos ensinamentos gnósticos isso é muito presente, né? Esse ponto. E aí, ele toma despreparado, isso vai entorpecer um pouco o organismo todo dele, o corpo, e aí estamos lá. Só que o tempo vai passando. E você ficar em uma cruz, aonde você era sustentado pelos braços, e eles colocavam os cravos nessa altura aqui, não era na palma da mão, até porque na palma não ia sustentar nada, ia rasgar a mão, então colocavam aqui, né, que era um ponto mais forte. E os pés ficavam num apoio de madeira muito precário. Então tem uma hora, com o passar das horas, que eles veem o corpo do Mestre Jesus o Cristo abaixando na cruz. E o peito dele começa a se movimentar muito rápido. E aí Arimateia e Simão Mago percebem, ele está sufocando com o próprio peso do corpo, né? Tentando se esforçar para respirar, a posição era horrível. Sim, claro. Chamam um soldado romano, e aí o Simão vira para esse soldado, que dizem ter sido o Longinos, e fala: eu vou mostrar para você aqui no meu corpo. Você está vendo aqui a altura, né, dessas costelas que eu estou mostrando aqui no meu tórax? Então, pega essa lança, vai até lá e com cuidado faça um corte nesse exato ponto no tórax dele. E o soldado vai lá e ele, justamente o Longinos, ele faz esse corte. Ele fere o Mestre Jesus, que no momento em que isso acontece, sai aquela água, já vamos falar disso, sai aquele sangue, mas Jesus volta, ainda que precariamente, a respirar um pouco melhor. Então, na verdade, o Simão Mago, ele conhecia da anatomia, ele conhecia muito. Carmen, hoje em dia, Deus o livre, se alguma criança estiver brincando, correndo, e tiver com um pirulito, uma bala na boca, essa criança cair e começar a engasgar, o que a gente vai ter que fazer até chegar no hospital? Nós vamos ter que fazer uma incisão aqui para a criança voltar a respirar. Sim. É exatamente o que eles estão fazendo com o Mestre Jesus o Cristo, porque perceberam que ele estava sufocando. Então, isso ocorreu antes do momento que a história mais conhecida fala que ocorreu. Isso não ocorre lá no final do dia. Isso ocorre antes, bem antes do final do dia, para dar condições do Mestre Jesus chegar ao final do dia. Tanto que após isso, as horas vão passando, tem um momento em que vai o sol caindo, que é o momento que Jesus ele fala a frase clássica, né? Perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E ele também diz, está consumado. E aí ele inclina a cabeça, e nesse momento as pessoas começam a se dispersar, e aí ocorre uma coisa, outra coisa, né? Mais curiosa ainda. Os soldados romanos chegam no primeiro ladrão e quebram os joelhos. Chegam no segundo ladrão e quebram os joelhos. Quando vão quebrar os joelhos de Jesus, alguém grita, alguém gritou: esperem, este homem está morto. E o soldado que está segurando a marreta, ele olha para a pessoa que gritou e responde: realmente está morto. Viram as costas e vão embora. Então, alguma coisa estranha, alguma coisa muito diferente está acontecendo nessa crucificação. Sim. E depois isso vai se abrir para o mistério do que acontece no sepulcro, depois isso vai se abrir para o mistério do Graal, mas o mistério hoje é a tal da lança do destino. Então vamos voltar à lança. Eu só quis contar esse trecho
Porque é uma informação que a maior parte das pessoas não tem acesso. Mas para que a gente entenda que a história é muito maior apenas do que aquela parte que chega a todos nós. Você vai Uhum. ter que pesquisar, vai ter que se aprofundar se você quiser ter acesso à história integral. Mas vamos aqui a alguns dados, né, sobre essa lança. Bom, Ó, primeiro, me dá um segundo só, do. posso interromper? O Uhum. Ricardo Pastore, tudo bom, Ricardo? Abraço, que está sempre com a gente aí nas lives, falou o seguinte, está escrevendo o seguinte, que no livro psicografado pelo Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Longinos seria o nosso Pedro I, não, o Pedro II, que reencarnou na nossa pátria. Então, todo respeito, óbvio, ao Chico Xavier, mas já já a gente vai falar quem foi o Longinos, né? Ah, ok. Existe essa crença entre os espíritas, mas, né, no gnosticismo, já já a gente vai, né, Tá. conhecer um pouquinho a história do Longinos, né? Então, aqui é a lança do destino. Aí a lança do destino. Ah, por falar nisso, cara, eu quero te dizer uma coisa, tá? Essa é a mais conhecida lança do destino, porque além dessa, existem outras 3 candidatas à lança do destino. Então Hum, haveriam no mundo pelo menos 4 lanças do destino. E a gente entende. Porque quando se trata de relíquia sagrada, e essas relíquias possuem claro. um grande apelo, né, para as pessoas, é claro que cada localidade, cada grupo eclesiástico quer ter a sua, quer defender, quer falar a minha é a verdadeira, não, a tua é a falsa. A gente até entende. Isso acontece com o Santo Graal, isso acontece com a Arca da Aliança, isso acontece com o próprio Santo Sudário, né? Que Tá. não é apenas um. Um dia a gente vai falar disso, né? Então, essa versão que eu te mandei, Carmen, é a mais conhecida, é a mais Tá. aceita. Já já a gente vai entender por que, que ela é a mais famosa, até historicamente falando, né? Agora, é, o sangue e a água. Quando ferem Jesus, o que, que representa o sangue e a água que saem? E esse sangue, essa água, caiu na face do Longinos. Tanto é que ele fica molhado por esse sangue, por essa água. E dizem que ele tinha um problema de visão, que após isso teria desaparecido esse problema dele, que é bem Nossa. interessante. É. Mas, também a gente está falando nada mais, nada menos do nosso venerável Jesus. mestre Jesus o Cristo, né? Então, enfim, né? Então, o sangue e a água representam a dupla natureza do Cristo. Do Cristo, perdão. A dupla natureza do Mestre Jesus. Porque Jesus é uma coisa, Cristo é outra. Tanto é que nós gnósticos falamos Jesus, o Cristo. Aquele que tem Sim. o grau de Cristo. O sangue representa a parte humana, a parcela humana do Mestre Jesus. E a água representa a sua parcela de vida. E é muito interessante falar sobre isso, Carmen, porque nós, todos nós, não somos diferentes. Nós também somos seres duais. Nós Sim. somos seres que temos uma parte criada, que é esse invólucro físico, é esse corpo de barro, e nós temos uma parte emanada diretamente do Deus emanador, que está dentro de nós como uma partícula, como uma centelha de Deus, que os indianos chamam de Atman, que nós podemos chamar de divina e poderosa presença de Deus em nós, o Eu Sou. Uhum. Então, uma parte do ser humano é falível, imperfeita, corruptível e mortal, que é a parte criada. Outra parte do ser humano é perfeita, infinita, imortal, como a nossa origem, que é um Deus emanador, perfeito, infinito, eterno e imortal. Então, essa dualidade representada por sangue e por água, ela também pertence a nós, né? Nós também somos seres duais, né? E é interessante que na missa acontece uma coisa muito interessante. O padre, ele asperge uma pequena quantidade de água
no vinho antes, né, da consagração. Um ato que reconhece a divindade e a humanidade de Jesus. E representa o fluxo de sangue e de água ocorrido nesse episódio da crucificação, da lança de Longinos. Então, a gente se observar, né, o que os padres estão fazendo, naquele vinho, eles sempre colocam uma pequena quantidade de água para representar essa dualidade, né, antes da consagração, da comunhão em si, né? Então, são curiosidades. Agora vamos falar sobre o tal do Longinos. Quem ele é? E aí, cara, a gente vai começar... Bom, deixa eu começar pela parte técnica, depois eu conto a curiosidade até um pouco animada, com todo o respeito, né? Ele nasceu na Capadócia, no século I. Ele morre também na Capadócia, no mesmo século I. Ele é venerado pela Igreja Católica e pela Igreja Apostólica Armena. Os ortodoxos também têm uma reverência por ele, né? Mas então, católicos, a Igreja Apostólica Armênia e os ortodoxos também o celebram. Qual é o templo principal aonde existe esse culto? Ao São Longinos, né? Porque ele foi martirizado e ele acabou se tornando santo. O culto principal, o templo principal, é na Basílica de São Pedro, no Vaticano, onde temos um nicho com uma estátua bem grande dele segurando a lança, e lá justamente é o local principal de culto a São Longinos. O dia 15 de março é o dia dele. Os ortodoxos celebram ele dia 16 de outubro. Né? Então, vai ser agora. Né? Para os Daqui ortodoxos a é pouco, 16 de outubro. semana que vem. E para todo o restante, né, celebram ele dia 15 de março. É interessante uma coisa, a arma, lógico, a arma dele é a lança, né? Tem santos Sim. que portam objetos e o objeto que o Longinos porta é a própria lança. Agora, a curiosidade é que eu queria contar, né, um pouco assim, cômica, mas eu estou falando cômica com respeito, com todo o amor que a gente tem para os São Longinos, é o velho problema, Carmen, das palavras, né? Dos nomes. De nomes que começam lá no aramaico e acabam indo para o grego, e do grego vai para o latim, e do latim vai para o português, e no português tem 1000 versões. Então, as pessoas chamam ele de São Longuinho. Não Aquele creio. aquele São Longuinho que o pessoal fala, São Longuinho, seu Longuinho, se eu achar tal coisa, eu dou 3 Dou pulinhos. 3 pulinhos. Então, a gente vê, a gente vê, Gente, a gente vê que, na verdade, o original é Longinos. Mas aí o tempo passou e aí fica essa passagem de um idioma para o outro, chegou a palavra ao termo longuinho, né? Tudo bem, é um santo venerado, ajuda mesmo a achar coisa perdida. Eu sei, porque eu já fiz, já dei 3 pulinhos em um lugar eu com teto também. alto, né? Porque eu tenho 2 e 3, imagina eu pulando num lugar com teto baixo, ia ser o acidente que poderia acontecer. Então, ninguém tá de maneira alguma desfazendo a edição Longuinho. Mas a gente precisa entender que o estudo das palavras é uma coisa muito séria, dos nomes, porque isso pode mudar totalmente a história, o contexto. Isso não aconteceu apenas com Longinos, que virou Longuinho. Isso acontece com a própria Maria Madalena. Sim. De onde é que veio o termo Madalena? Porque o nome dela, original, era Magdal. Aí depois de Magdal vai para Magdala, de Magdala passa para Madalena. O próprio Judas Iscariote. Quando eu ouço esse nome Iscariote, sinceramente, Carmen, eu não sei do que as pessoas estão falando. Porque o nome dele não era Iscariote. O nome dele era Judas o Sicário.
Então ele tinha um título, Judas o Sicário. Quem eram os sicários? Os sicários eram um grupo, na época de Jesus, que se opunha a Roma violentamente. Claro que eles não podiam enfrentar o exército romano, né, de uma Jerusalém ocupada, mas eles faziam emboscadas, eles treinavam táticas, né, de guerrilha urbana, e eles andavam, escondido nas roupas dele, eles andavam com um sique. O que é o sique? É um punhal com lâmina curva, fácil de esconder nas roupas. E aí, quando os romanos passavam, eles saltavam sobre, derrubavam no cavalo. Aí era aquela cena de filme, né? Então, Judas, como ele pertencia a esse grupo de oposição radical e violenta aos romanos, ao grupo dos sicários, ele era chamado de Judas o Sicário. Aí o tempo vai passando. Aí fica Judas Sicário. Aí muda de novo. Judas Iscário. Aí Judas Iscariote. Então, a coisa, a gente precisa, sabe, fazer uma pesquisa. Peraí, de quem que nós estamos falando? Nós estamos falando do mesmo personagem? Ou a gente está falando de um nome que, querendo ou não, se perdeu. E aí se entrou um outro nome no lugar. Claro. Agora, de Longinos, a gente passar para Longuinho, a mudança foi muito grande, né? Foi, muito. Longinos, ele poderia até passar para alguma coisa longe, né? Alguma coisa assim, né? São longe. Agora, de Longuinho, né? Enfim. Mas existe, faz milagre. Você pode continuar cultuando, quando perde coisa, pode chamar que ele ajuda. Então, isso não muda em nada, justamente os poderes que ele tem, né? Então é Claro. interessante que após a crucificação ocorre uma coisa interessante que Longinos, depois que aquele momento todo da crucificação acaba, Longinos ele se converteu para o cristianismo no dia seguinte, porque, como a gente falou, ele havia sido também curado de um problema de visão. E aí esse Longinos, ele se torna um monge. Ele não apenas se converteu, como ele se tornou um monge que percorreu toda a Cesareia, a região da Cesareia e da Capadócia, que fica na atual Turquia. Mas tem um momento que capturam o Longinos, e como ele havia se convertido e ele pregava fervorosamente, resolvem martirizá-lo e matá-lo. Então, arrancam os dentes dele, cortam a língua dele, e ele morre, evidentemente, depois, né, de sofrer esse martírio. E quando a igreja, séculos depois, soube do que aconteceu, acaba tornando ele o São Longinos, que a gente viu que a estátua dele, que está lá na Basílica de São Pedro, está num local bem importante. Não iam colocar lá se não fosse uma figura muito emblemática dentro da fé Claro. cristã. Então, são informações sobre ele, né? Agora, vamos para uma parte interessante também, só que antes, a aguinha. Vai lá Vamos. na aguinha que eu estou ligando o meu oi arcano para mostrar de novo a estátua. Olha aí, Sim. família Pax, amanhã eu estou aqui conversando com a querida Sloane Lacerda. Faremos o rosário da bem-amada Mãe Quaninha, hein? Todo mundo aqui rezando com a gente. Olha, aqui é a estátua do São Longino, Isso, que está na na Basílica de Basílica São de Pedro. São Pedro, no Vaticano. Olha isso. Você Gente, eu já nunca passou? soube. Bonita, né? Linda? Você já passou por lá, Carmen? Já 2 Hum, vezes com os grupos da Pax, legal. mas faz muito tempo. Tá. Faz mais de 15 anos, 18 anos, 20. Muito bom. Deve ter Maravilha. mudado tudo, é. Ah, A Europa, eu gosto muito da Europa. Tive várias vezes em vários países, mas não é um lugar que você fala assim, vamos, eu já fui, como é a América, por exemplo. sim, Porque lá tem muito sofrimento, tem muita. E eu sou é, muito sensível, não fico legal. eu Qualquer imagino. lugar que eu chego, Londres, por exemplo, eu fico com dor de cabeça do dia Hum, que eu chego, a hora que eu vou embora. Eu imagino. tive 4 vezes com os grupos da Pax para fazer Stonehenge, outros lugares mais e tal, o British Museum, que tem um crânio de cristal.
É complicado. Não sei agora que mudou tudo, ainda mais com a passagem da rainha, etc, né? Mas o São Longínquos, nunca soube. Adorei essa sua super aula aí. Maravilhoso. Interessante, né? E é interessante que na Europa eu e a Carmen somos assim. Aqueles castelos, Carmen, que eu ia pegar, eu ia entrar nos calabouços, coisa e tal, eu ia dar chau da janelinha do castelo para Carmen lá fora, porque a gente Ah, entende. mas eu não entro mesmo. Eu sei, quando a gente tem a sensibilidade, a gente sente a história do local. Eu não, até me Parece que tá tudo arrepio, olha. cheio. É, Eu, tudo de eu não novo. consigo, realmente, não é frescura. Eu não É, consigo. é Eu não verdade. vou contra o meu É, corpo, a minha sensação, né? sim, Mesmo sim. porque geralmente eu estou liderando pessoas, eu tenho que estar É, inteira para sim, poder servir Saint-Germain, Deus e o grupo que está é comigo, verdade, né? é verdade. Então, é para você ver que cada um tem realmente uma sintonia Hum. e vibra, né? E para você não te incomoda, por exemplo. Para mim, Meu, não meu, dá. meu, Não tem. meu pai tinha uma explicação para isso. Meu pai ele falava: Ah, mas eu tenho certeza que você foi preso com esses cavaleiros aí, que você. Então, por isso que para você é tudo muito natural, essas Não, coisas. é que a tua armadura até hoje é poderosésima e nada disso te afeta, né? Eu Graças a não. Deus, né? E ao Essas querido energias. mestre Moria, né? Agradecer a É, ele também, Arcanjo Miguel, né? Graças a é, Deus. A armadura é boa, é é boa, boa, né? é É boa. boa. É, agora uma curiosidade: quem pela primeira vez encontrou a lança? Porque a lança, né, depois, né, que martirizaram Longinos, ela desaparece. Sim. Aí vai aparecer um personagem, na época, olha a época, na época da Primeira Cruzada, que é um período que envolve muita história, né? E esse personagem, Pedro Bartolomeu, o nome dele, ele era um monge que teria encontrado a lança na Antioquia, aliás, né? E esse Pedro Bartolomeu, Carmen, ele tinha algo bem diferente, porque ele falava que ele foi orientado, ele via o próprio São José que o orientou na busca pela lança, que Olha, foi encontrada, então ele teria recebido uma epifania e São José dizia: vai até a igreja de São Pedro e cave nas estruturas de base da igreja. Ele vai, ele cava, ele encontra, né, essa lança. E é muito curioso que a gente sabe que São José é uma das vidas do nosso querido e bem-amado Mestre Saint-Germain. mestre Então o Angelão. Mestre Saint-Germain sempre aparece, ele dá um Ele está em jeitinho. todas. Onde tem mistério, ele Ou ele está está em lá, né? quase todas. É. Onde tem mistério, Ele, o ele mestre aparece. Eumória, né, e o Sim, mestre né? Kutumi estão sempre liderando aí Aparecendo, então sempre. as ordens E aí iniciáticas. é interessante que quando Pedro Bartolomeu ele encontra essa lança, ele marchava, ele participou das cruzadas. E era dito que os cruzados, quando sabiam que o Pedro Bartolomeu estava lá no meio e à frente com essa lança, eles Uhum. lutavam até mais bravamente. Então, olha o efeito, Carmen, que uma relíquia produzia. Nós estamos falando em milhares de homens. Né? Um exército Sim, inteiro se sim, animava porque a lança ia à frente. Né? Isso não é muito diferente lá dos judeus, né, que se consideravam invencíveis porque a Arca da Aliança ia à frente. Para a gente entender a seriedade dessas coisas para quem tem fé e as pessoas, né, acreditavam muito nessas relíquias e coisa e tal. É interessante que até os príncipes, né, da Antioquia, todos os príncipes, eles falaram: nós apenas vencemos os muçulmanos e saracenos porque a lança estava conosco. Isso desde o primeiro, que o nome dele é Boimundo I. Então o príncipe Boimundo I ele já falava, né? Depois Boimundo II continuou. E todos os príncipes, né, dessa linhagem diziam: apenas vencemos porque temos a lança. Então, realmente sim, era algo muito sério mesmo. Né? sim, E sagrado. essa história vai ficar mais séria. Agora é um período meio sombrio da história que eu vou contar, e vocês vão entender por quê. A história da lança de Longinos vai ficar muito séria
na época da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Um outro exército, só que aí, né, um exército das trevas, que eram os nazistas do Reich alemão. Eu vou contar uma coisa agora, Carmen, que pouca gente sabe. Para quem não tem conhecimento, Adolf Hitler, ele era um homem que se aprofundava muito nas questões do ocultismo. Sim. Como o braço direito dele, o segundo homem em comando, que era o Himmler, e esse alto staff do Reich alemão, eles não eram apenas pessoas que pegavam livros e liam e ficavam discutindo. Eles eram praticantes muito sérios, eram altamente iniciados, infelizmente usavam tudo para o mal, pervertiam tudo, né? E tem um momento em que o Himmler ele se instala no castelo de Wewelsburg, na Alemanha, e ele dizia que esse castelo, quando encontrassem as relíquias que ele vai mandar procurar pelo mundo inteiro, ele dizia que queria que trouxessem todas para esse castelo, porque esse castelo seria o centro, né, espiritual, na visão dele, do Reich de 1000 anos. Né? E aí o Himmler ele cria um departamento chamado Eimenberg. O que foi a Eimenberg? Era um departamento de pesquisa psíquica, extrasensorial, ocultista. Eles enviaram, Carmen, agentes para o mundo inteiro. E eles estavam procurando a Arca da Aliança, o Graal, a lança. Eles queriam colocar as mãos em tudo, porque eles acreditavam que essas relíquias trariam poder para eles. Né? E é muito interessante que na história, isso é um dado histórico, a quantidade de dinheiro que o Himmler gastou com essas expedições nunca se tinha visto até então. Aliás, o dinheiro não era dele, porque eles roubaram tudo, né? Eles roubaram muita coisa, roubaram muita gente, né? Mas de tudo que ele procurou, passou longe da Arca da Aliança, passou longe do Santo Graal, mas tem um momento que eles saqueiam a Áustria, especificamente Viena, e aí está o problema. Porque essa lança, que eu te mostrei a foto, estava em Viena. Né? Então, ela estava no palácio de Hofburg, que fica em Viena. Ela fazia parte, né, das joias imperiais austríacas. Eles deixam exposto, né, deixavam exposto. Os nazistas vão lá e retiram. E aí levam para o Hitler. E tem algo aqui muito interessante, que essa lança, quando o Reich colapsou, quando o Reich cai, quando acaba esse horror, né, que haviam criado, essa lança foi recuperada por um tenente americano chamado William Horn. Então, havia um grupo de soldados no meio dos aliados que tinham a missão de recuperar coisas que os nazistas haviam roubado. Mas Sim. havia um grupo ainda mais específico que tinha a função de recuperar relíquias sagradas, objetos com significados espirituais, esotéricos. Né? E aí, esse tenente William Horn, ele recupera a lança e ocorre uma coisa de arrepiar, Carmen. No mesmo dia que ele consegue recuperar a lança, é o dia que Hitler se suicida no bunker. Gente. Então, para quem crê, e eu creio, para quem crê em choque de retorno, quando a gente mexe com coisas que não devia mexer, porque a gente acha que controla e não controla coisa nenhuma, às vezes é mais arrogância do que qualquer outra coisa, a Sim. gente se arrisca a um belo choque de retorno. Porque eu não creio em coincidência, eu não creio em Claro. acaso, a Carmen também sei que não. Eu também Bem não, no claro. dia, né, que recuperam a lança, o Incrível. líder desse horror todo se mata. Então, Que né, loucura. aí, para bom entendedor,
meia palavra basta, né, o que pode ter acontecido. E aí, o general americano famoso, o Patton, né, muito famoso esse general americano, ele devolve a lança ao Tesouro dos Habsburgos. Essa lança faz parte do Tesouro dos Habsburgos e ela está até hoje em exibição, qualquer pessoa pode ver. Ela está no Schatzkammer, né? Schatzkammer, que é uma das coleções do Palácio Imperial de Hofburg. Então tá lá. E essa lança, já para a gente ir terminando, que eu te enviei, existe um filme chamado Constantine, com Keanu Reeves, o primeiro. Agora vamos fazer o segundo, graças a Deus, porque eu sou fã das revistinhas do Constantine desde sempre. Adorei o primeiro filme, eu adorava o seriado, a Carmen me conhece, né? E esse primeiro filme, olha a curiosidade. Começa, o Constantine é um ocultista, é um mago, né? Meio da pá virada, ele é meio anti-herói. Mas o filme começa no México, numas ruínas, onde dois mexicanos estão lá cavocando, até que né, o chão cede, ele enfia o pé num espaço oco lá, e aí ele retira. Quando eu estava no cinema, eu vi essa cena, cara, eu falei, eu não acredito que eles vão falar disso. Ele retira um pano vermelho, quando ele abre, é uma bandeira nazista, e a lança está enrolada. Né? E aí até perguntam, em contraste, né? E quando ele toca aquilo, quem encontrou, ele já começa a ser transformado, né? Mas por que os roteiristas decidiram que o filme A Lança tinha que ser encontrada no México? Porque o México, também a Argentina, o próprio sul do Brasil, foram rota para alguns nazistas que conseguiram escapar antes que o Reich alemão colapsasse. Então, os roteiristas, que são conhecedores da história, não colocaram ela envolta numa bandeira com uma suástica para ser encontrada no México por acaso. Então, é interessante, esse filme faz parte do universo de DC Comics, do Constantine, tem muito ocultismo, é muito bacana, muito legal, atores muito bons, mas entendam que o que a gente julga às vezes ser um filme, uma aventura para adolescentes, né? Às vezes eles colocam muita coisa nesses filmes para quem sabe ver e entender o que está vendo, né? Porque o modelo que o Constantine ele vai pelejar o filme inteiro é esse modelo aí dos Habsburgos que pediram permissão, fizeram uma cópia perfeita e usaram no filme, né, com a temática. E é isso aí. Incrível. Adorei. Uma super aula, como sempre, Ale, adorei. Olha aí, família Pax Alexandre Garzelli, sempre nos dando aí tanto conhecimento nas nossas segundas-feiras à tarde. Adorei, obrigada. Amanhã eu tô aqui com a Sloane Lacerda, que vai estar rezando o Rosário da Bem-Amada Mãe Coaninha, às 5 horas. Tua mensagem final para os nossos amigos em 6 minutos e meio. Legal, 6 minutos e meio, né? Bom, a mensagem final, eu acredito que é importante a gente continuar conversando um pouco sobre relíquias sagradas, quem encontra esse tipo de coisa e por que encontra. Em primeiro lugar, essas relíquias, elas estão perdidas. Mas tudo aquilo que está perdido, uma hora pode ser encontrado. Sim. E quando é encontrado, muda a história radicalmente como nós a conhecemos. Agora, a grande questão é que aqueles que estão de posse hoje em dia de certas relíquias e cuidam, é porque têm mérito para cuidar de algo desse status. Porque, na verdade, uma vez que certos objetos, como certos locais, e a Carmen conhece muito bem isso, podem representar um ponto de ancoragem das energias divinas no planeta Terra, para que você seja um velador daquele local ou daquele objeto, você precisa se preparar. Você precisa
criar condições em você a fim de ser digno de Sim. proteger, de encontrar. E, na verdade, poxa, mas quantas milhões de pessoas tem no mundo, né? A maioria das pessoas nem conhece essa história, muito menos jamais encontrará esse tipo de coisa. E, na verdade, essa não é a questão mais importante. Porque a questão, no fundo, no final de todas as contas, não é se o que foi perdido será encontrado ou não. A questão mais Uhum. importante é você encontrar a si mesmo no ato de buscar. Porque quando a gente busca, nenhum de nós sai da busca da mesma maneira como no momento que começou a buscar. Claro. Então, na verdade, nós não buscamos o prêmio final, até porque nenhuma relíquia deve ser considerada um prêmio. Considerá-las um prêmio seria até um grande desrespeito, né? Nós buscamos o encontro da mais sagrada de todas as relíquias durante a busca. E Sim. essa mais sagrada de todas as relíquias se encontra dentro de nós. É o Deus do nosso coração, é o Deus da nossa compreensão. E se tivermos plena comunhão com esta essência divina, ela ilumina os nossos passos e ela desvela, passo a passo, o que cada um deve encontrar, quando deve encontrar, de que maneira deve usar, não apenas para o seu bem próprio, mas Sim. para o bem de todos os seus irmãos e irmãs no planeta Terra. Porque o desejo de um eu bem nutrido é sempre nutrir um outro eu. Muitas vezes, Carmen, este é o erro das pessoas que buscam certas coisas por motivações egoístas. É verdade. Pensam em preservar somente para eles e se esquecem que, na verdade, quanto mais compartilhamos, mais recebemos. Com E ninguém certeza. perde nada. Agora, É. aquele que de forma egoísta tenta possuir, ter para si mesmo, já está se autoiludindo, porque em Sim. verdade ninguém possui coisa nenhuma, ninguém tem nada. Não. A única coisa que é nossa é a nossa divina e poderosa presença de Deus em nós, o eu sou, é a nossa essência divina. Porque tirando isso, nem esse invólucro carnal, nem esse corpo de barro é nosso. Nem ele É. será eterno, nem ele será permanente. Então, quando a gente entende essas coisas, a gente dá as mãos ao nosso irmão, ao nosso próximo, e em certos momentos buscamos juntos, em certos momentos buscamos separados, em outros totalmente de forma solitária, na certeza de que nunca estamos sozinhos. Porque Com aquele que certeza. encontra a si mesmo jamais caminhará só, seja neste ou em outros universos. É isso aí. Ah, adorei. Obrigada, Lê. Semana iluminada para você. Gratidão, namastê, família Pax. Obrigada, Tchau, beijo. tchau. Beijo.